Revisão da vida toda, a decisão foi manifestamente ilegal. E se você não acredita em mim, fica comigo até o final. Não sou eu que vou falar, eu só vou transmitir a informação. Se você acha que o professor Nakamura é um despreparado que não sabe de nada, tá tudo bem. Eu estou no ombro de gigantes, ou seja, nós estamos juntos. A comunidade jurídica que ainda luta pela revisão da vida toda é gigante e muito preparada. Então estamos aqui com as palavras do Dr. Rômulo Saraiva. E quem é Rômulo Saraiva? Bom, além de colunista da Folha de São Paulo, né? Ele é advogado especialista em previdência social, é professor, é autor do livro Fraudes nos Fundos de Pensão, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. O escritório dele tem mais de 49 anos de atuação. Meus amigos, se tem alguém que sabe alguma coisa aí de direito previdenciário, é o Dr. Rômulo Saraiva. Então estou dando totais créditos aqui. Sigam ele nas redes sociais, no Instagram, visitem o site. E aqui estamos no Conjur, consultor jurídico, um dos maiores portais jurídicos do país. Eu preciso reconhecer o trabalho, né, de quem merece ser reconhecido. É por isso que eu faço essa introdução. Não é para enrolar, não. É só para você saber quem está falando essas palavras, né? Senão fica parecendo, é o professor Nakamura, quer vender serviço, quer não sei o quê. Não, calma. Acompanhe aqui as informações. Combinado assim? Então que Deus te abençoe grandemente e vamos juntos. A ilegal arquitetura processual do capotamento da revisão da vida toda. Olha que artigo interessante. Para quem teve a oportunidade de assistir ao último julgamento que envolveu a revisão da vida toda, um capítulo de várias discussões nos plenários virtual e físico, muitos ficaram sem entender o porquê de tal matéria não ter sido analisada isoladamente, como vinha acontecendo desde 2022. E qual motivação de subitamente ela emergir no centro do debate das ADIs? Ações diretas de inconstitucionalidade 2110, 2111. Essas ações aí de mais de 24 anos atrás que foram trazidas à tona agora, depois de tanto tempo. Por que será, né, pessoal? Torna-se mais curioso ainda, pois não há qualquer pedido formal por parte do INSS para reunir as ações ou mero despacho de algum ministro de ofício determinando a conexão prévia entre elas. Ou seja, foi tudo tirado da cabeça do ministro Barroso. Ele que define a pauta do STF, ele que decidiu agrupar esses processos do nada, sem ninguém ter pedido, nem mesmo o INSS. Mas vamos seguindo, porque o show de horrores não para por aqui. E de uma hora para outra, as ações aparecem misteriosamente unidas, e a maioria dos ministros se comportando naturalmente diante dessa circunstância, como se nada tivesse acontecido ao reunir processos em tramitação com fases distintas, e um deles, inclusive, com decisão de mérito sacramentada, embora a lei proíba essa prática. Só para você entender, foram agrupados as ADIs 2110, 2111, que são ações diretas de inconstitucionalidade, que nascem no STF. Isso é uma natureza processual, certo? ADI, né? Uma ação que visa declarar a inconstitucionalidade de algum artigo da lei. Guarda essa informação. Essas ADIs ainda não haviam sido julgadas no mérito, elas só tinham uma decisão liminar. Então, pensa assim, ADI e estava sendo julgada o mérito. Ok. Revisão da vida toda. Recurso extraordinário, ou seja, é uma ação que não nasceu no STF, ela nasceu lá na primeira instância, no juiz de primeiro grau, e aí recorreu para o TRF, recorreu para o STJ e recorreu para o STF. Então, uma ação, né, de natureza processual completamente diversa da ADI. Mas não só isso. A fase processual em que ela se encontra, julgamento dos embargos de declaração do recurso extraordinário. Ou seja, uma fase totalmente diferente. Não é o julgamento de mérito. O mérito, dia 1º de dezembro de 2022. Você sabe, eu sei porque eu estava lá, a poucos metros dos ministros, participando da sessão, trazendo as informações logo depois do julgamento na frente do STF para vocês.
Então, além de misturar, né, é igual você fazer uma sopa de carne com laranja. Não tem nada a ver, meus amigos. São naturezas processuais diferentes e fases processuais diferentes. E aí se faz uma ponderação. A revisão da vida toda vinha sendo discutida no tema 1102, recurso extraordinário, 1.276.977. Show! De maneira exclusiva desde 2022. E por que logo o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, resolveu reunir discussões diferentes, sendo uma delas com mérito já decidida, franqueando de forma oblíqua que novos ministros pudessem opinar no mérito de algo já decidido. Porque aí foi fácil, né? Esperar 3 ministros favoráveis aos aposentados se aposentarem, né? O Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio e a própria Rosa Weber, né? Esperou eles se aposentarem para colocar o Zanin, colocar o Flávio Dino, que votaram totalmente contra e nem... o Flávio Dino, da onde que ele poderia ter votado na revisão da vida toda, meus amigos? Aí realmente fica difícil. E a segunda pergunta a ser feita: considerando que uma lei federal proíbe reunião de processos para julgamentos conjuntos, se algum deles já teve o mérito enfrentado por decisão, por que ministros da Suprema Corte Brasileira ignoraram solenemente o que dispõe a lei federal? É por isso que essa decisão vai cair por terra. Mas vamos lá. Olha mais algumas questões. Hibernação das ADIs 2110, 2111 nas prateleiras do STF. Quando a Lei 9.876 de 99 foi criada, a micro-reforma previdenciária do governo Fernando Henrique gerou a reação de alguns partidos políticos em suscitar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos. E apenas 3 dias depois da criação dessa lei, foram protocoladas essas duas ações no STF. A DI 2110, pelo Partido Comunista do Brasil, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista e o Partido Socialista Brasileiro. Até aí, sem problemas, visando defender o direito dos trabalhadores. Mas olha só a ironia do destino. 24 anos depois, quando antes eles eram oposição, agora... na situação, agora detentores do poder, utilizaram essa mesma ação que entraram para proteger os trabalhadores e os aposentados para dar um golpe violento nos aposentados. Aí fica difícil de defender qualquer coisa. Mas vamos lá. Especificamente ali nos seguintes artigos, As contribuições da carência do salário maternidade, isso aí foi uma vitória, para as mamães, mas não é objeto aqui da nossa análise de hoje. O artigo 29, tá? Tudo bem, a ampliação de todo o período básico de cálculo. Inconstitucionalidade do fator previdenciário, é o que eu falo, não vai afastar o fator previdenciário declarando inconstitucionalidade. Você tem que se enquadrar numa regra que não tem o fator previdenciário. Aí você consegue afastar o fator previdenciário. Beleza. O salário família, e uma lei que não pode revogar a lei complementar. Tá bom. A DI 2111, que também foi reunida, quem que entrou com ela? A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. E eles podem embargar a decisão. Então veja bem, os caminhos que ainda serão seguidos, pessoal. E aí também alguns pontos semelhantes, Cálculo do benefício com fator previdenciário, a inconstitucionalidade do artigo 3º, que é justamente a regra de transição da revisão da vida toda. Essas duas ações hibernaram nos armários do Supremo por quase 1/4 de século. Aí, teve uma decisão liminar lá em março do ano 2000 e ninguém mais falou nelas. Até que em 2023, finalzinho do ano passado, foram julgadas em parte para depois serem unificadas até juntar com a revisão da vida toda. E eu digo mais. Finalzinho do ano passado, última semana de novembro e primeira semana de dezembro, os ministros formaram maioria no plenário virtual para que essas ADIs não interferissem no tema 1102. Meus amigos, em 4 meses, o que será que aconteceu, O que será que aconteceu na cabeça dos ministros em 4 meses? Vamos continuando.
O STF, ele não se deu conta das ADIs do ano de 99? Então, preclusão regimental, meus amigos. Quando o caso da revisão da vida toda chegou ao Supremo, em junho de 2022, o processo que discutia a inconstitucionalidade da Lei 9.876 já se encontrava na Corte há 23 anos. O processo chegou até antes, né, pessoal? Mas ele começou a ser julgado depois, tá? E ele já estava aí no STF, as ADIs, há 23 anos. Ninguém, em sã consciência, poderia argumentar que os ministros desconheciam a existência das ADIs, né? Ninguém vai falar que os ministros não sabiam que essas ADIs existiam. Pelo amor de Deus, né, gente? Estamos diante de uma situação em que a Corte Suprema impulsionou por anos e julgou processos de forma independente. Mas, quando eles já estavam praticamente encerrados, resolveu uni-los e inovar na reavaliação do mérito de um dos processos, o da revisão da vida toda, em um sentido radicalmente oposto ao que fora julgado pelo próprio STF. A maioria do STF, tanto no plenário virtual como no plenário físico, foi a favor dos aposentados. Mas aí, ao mudar a configuração dos ministros, né, 3 ministros a favor se aposentaram, colocaram lá outros ministros contra, e aí, como é que a gente tá? A gente tá nessa agora, buscando pela aplicação da lei e anulação dessa patifaria que foi feita com os aposentados, meus amigos. Nos termos do artigo 67, parágrafo 6º do Regimento Interno do STF, então, vamos jogar com as regras do próprio STF, sem problema nenhum. A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. Então, preclusão, pessoal. Você não arguiu no momento adequado, precluiu. Dormiu no ponto, meu amigo. A onda leva. Então, se caberia a alguém suscitar que os processos fossem reunidos, deveria ter feito no momento adequado, a fim de que a relatoria do caso se concentrasse num só ministro. Então, a gente teve uma reunião de processos diferentes, naturezas diferentes, fases diferentes e relatores diferentes. É inacreditável a lambança que foi feita para derrubar esse direito dos aposentados, que não vai durar muito tempo, né, meus amigos? Vai cair por terra. Veja só o julgamento conjunto e os limites. Reunião de processo deve ocorrer antes da análise de mérito. Veja bem, pessoal, não tem problema nenhum o STF realizar um julgamento conjunto de lides com a mesma afinidade técnica e temática, mas há limites. Então, não tem problema você reunir processos. Isso até traz uma celeridade processual, uma eficiência nos julgamentos, sem problema nenhum. A gente quer julgamentos mais rápidos, só que existem esses limites. E os precedentes da própria Corte, aglomerando o julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e ADI. Então, um recurso extraordinário, né, 1.224.374, que reuniu 2 ADIs. Até aí, vocês veem, tudo bem. Só que qual que é a questão, então? A conformidade do procedimento. Por quê? Porque nesse processo em que ADIs e recurso extraordinário foram juntados, foi antes das questões de mérito serem enfrentadas. Então, a gente vê que um julgamento de mérito já havia sido feito. É por isso que essa decisão deve ser respeitada. E é por isso que o julgamento das ADIs pode valer a partir dali para frente. E isso se não for anulada por completo. É isso que a gente está pairando a dúvida. A decisão de 21 de março de 2024, ela vai ser anulada por completo ou, como diz o STJ, em um julgamento ultra petita, né, só na parte em que ela se excedeu. Entenderam? Vamos continuar aqui. Em relação às ADIs, né, o STF já havia identificado a afinidade temática. Então, entre a ADI 2110 e a ADI 2111, tudo bem, elas já haviam sido reunidas, sem problema nenhum. Aí, o Nunes Marques até votou pela improcedência de toda ação se ultrapassadas as preliminares. Em agosto de 2023, o ministro Alexandre de Moraes já tinha tornado público seu voto vista de que não conhecia da ação e, ultrapassadas preliminares, acompanhava o relator para a improcedência dos pedidos. Então, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez se colocando a favor dos aposentados. Enquanto isso, tema 1102 seguia seu rumo no STF de forma autônoma e, em 1º de dezembro de 2022, os ministros, no Tribunal Pleno, julgaram o mérito da demanda.
O tribunal, por maioria, apreciando o tema 1102 da repercussão geral, negou provimento ao recurso do INSS. Ponto. Tá difícil de entender? Né? Nessa parte, pessoal, até quem não é da área, até quem é leigo, consegue ver que o tribunal, por maioria, negou o provimento do recurso do INSS. É isso, foi a favor dos aposentados. Sendo assim, o próprio STF já tinha tomado a decisão de proporcionar uma tramitação independente. Se fosse para reunir, como disse o André Mendonça, nas ADIs defendendo os aposentados, já era para ter reunido antes. O STF nem poderia, né, fazer a decisão de 1º de dezembro de 2022. Causa muita estranheza de uma hora para outra reunir esses processos. Mas vamos lá. Artigo 55, parágrafo 1º. Atropelamento da lei processual. Reunião de processos em fases distintas e com mérito apreciado. Inviabilidade. O ordenamento legal autoriza reunir, para julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se forem decididos separadamente. O que isso quer dizer? Você tem lá 2 processos diferentes que tratam mais ou menos do mesmo objeto. O problema é que, às vezes, em uma decisão você pode decidir X, na outra decisão você pode decidir Y, e essas decisões serem conflitantes. Então, se o meu caso cair nessa ação, eu tenho direito. Se o meu caso cair nessa ação, eu não tenho direito. Então, não é assim. Então, se puder gerar uma decisão conflitante, esses processos podem ser reunidos. Tudo bem. O bom senso e a técnica processual recomendam a reunião dos processos. O objetivo aqui é reunir 3 ações em fases distintas, quando uma delas já tinha um julgamento do mérito, pessoal. É aí que está o ponto. Já havia sido decidido o mérito, não pode. A lei processual é clara. O que diz o Código de Processo Civil? Vamos na lei? Vamos lá. O STF quer atropelar a lei? Não vai atropelar a lei. Então vamos ver o que está escrito no artigo 55 do Código de Processo Civil. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Preste atenção. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Ou seja, meus amigos, tem lá 2 processos, podem gerar decisões conflitantes, tratam do mesmo tema. Vamos reúne. Salvo se, exceto se um deles já houver sido sentenciado, se um deles já tiver uma decisão. Tá claro até aqui? Sim ou não? Ficou alguma dúvida? Ou a gente não sabe mais ler português? Ou a gente desaprendeu o mínimo do português aqui? Porque eu acho que está bem claro isso aqui, né, pessoal? Está bem claro isso aqui. Então vamos lá. Como a discussão tramita no STF, naturalmente não vai ter sentença, mas acórdão. Até aí, normal, acórdão, né, uma decisão de um colegiado. Beleza. Ignorando o que estabelece a lei, os representantes máximos da justiça brasileira resolveram legitimar essa aberração jurídica de reunir processos que estavam em fases distintas, questões de mérito decididas, permitindo a rediscussão do mérito por novos ministros, em sobreposição à opinião dos ministros que se aposentaram. A prática configura preclusão em reunir processos, regimento interno do STF, artigo 67, parágrafo 6º. O que foi feito no caso previdenciário vai de encontro à jurisprudência do STF. Então, né, o Barroso ele desrespeitou o regimento interno do STF, a própria jurisprudência do STF e a própria lei no Código de Processo Civil. Vários ministros do STF têm decisões pela inviabilidade de reunir processos em fases distintas, como o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Mas aí vocês acham que eles se manifestaram? Ficaram bem quietinhos, porque eles queriam que acontecesse o que aconteceu. ADI, como um sucedâneo processual de embargo infringente para rediscutir o mérito do recurso extraordinário. Com uma lucidez diferente da maioria, quem
O ministro Alexandre de Moraes, o defensor dos aposentados, pontuou que a pauta do julgamento das ADIs envolvia o mérito da revisão da vida toda, o que implicava em reanálise do tema 1102, o recurso extraordinário. Embora nas ADIs se discutisse a inconstitucionalidade, elas não entravam sobre a opção de regra mais favorável. Você falar que uma regra é constitucional, você não está falando nada sobre a outra regra ou sobre o direito de escolha. E lembre-se, a revisão da vida toda, ela não busca tratar de uma regra de transição ou uma regra definitiva para todo mundo. O que ela busca, pessoal? O que já foi decidido pela STF, até mesmo em 2013. O direito de opção do segurado pela opção mais favorável. É o direito de escolher a regra. Se existem duas regras ao mesmo tempo, então que seja feita a mais favorável, especialmente quando foi este o espírito do legislador. Os deputados e senadores, eles nunca fazem uma lei que presta. Quando eles acertam em uma lei, vem o INSS e agora o STF. Nessa aberração jurídica, né, pessoal? Mas isso vai cair por terra, vocês estão vendo aqui na sua tela. Moraes disse que essa era a questão mais importante, ao se referir em utilizar a ADI para rever o que foi visto no RE. Uma transcrição aqui dos debates, né? Olha o Moraes. Acho que será importante esse plenário decidir se será possível agora, nas ADIs, revermos uma decisão já dada no recurso extraordinário. E, obviamente, isso é importante a fim de se garantir a segurança jurídica. Por quê? Daquela decisão do recurso extraordinário que fixou uma tese de repercussão geral, para este momento, houve uma mudança significativa no plenário. Então, ele já estava falando, né? De dezembro de 2022 para hoje, o plenário mudou. Ministros se aposentaram e tomaram posse. Essa é a questão mais importante que vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. E aí o Zanin pegou a Constituição. Eu estava lá, 1,5 metro dele, pessoal. Eu estava lá a 1,5 metro dele, lá no STF. Ele estava na minha frente, segurando a Constituição para dar um ar de constitucionalidade. Mas ele não tem nem vergonha, porque ele não conseguiu citar nenhum artigo da Constituição. As câmeras não pegaram, mas eu estava lá. E ele ficou folheando a Constituição para ver se achava algum artigo para citar, para ficar bonito, para ficar constitucional o julgamento. E o único artigo que ele conseguiu citar foi sobre a economia da Previdência Social. Né, sobre o equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social. E aí, meus amigos, o equilíbrio financeiro, eu te falo, para onde foi a contribuição dos aposentados? É isso. Então, quer falar em equilíbrio econômico? Vamos falar. Equilíbrio econômico. A contribuição foi retirada dos aposentados e foi para o bolso de quem, meus amigos? Aí que tá. Então, vamos lá. Ele fala, né, o Zanin queria falar que não havia uma decisão definitiva, que ainda havia embargo de declaração. E o Moraes falou, exato. É tanto que na pauta seguinte seriam os embargos de declaração. Mas a grande questão é na ADI. Nós vamos poder rever o mérito julgado? Já foi julgado o mérito. Lá seria uma omissão, contradição no caso dos embargos. Né? Então, embargos de declaração servem para suprir omissão, contradição, erro material ou uma obscuridade. Isso a gente já está careca de saber. É o básico. Até você que não é formado em direito, de tanto que assistiu às aulas aqui, já está sabendo disso, né, pessoal? E o que falou o ministro Luiz Roberto Barroso? Esta é a questão controvertida. Saber se quem está no regime de transição está cogentemente ou se pode optar. E o Moraes? Então, presidente, com todo respeito, parece que essa não é a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira vai ser se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no recurso extraordinário. Como observou o ministro Zanin, a questão do RE ainda está em aberto. E o Moraes, como um cavaleiro dos aposentados, ele fala, o mérito não, só os embargos. E o Barroso, mas os embargos de declaração reabrem, e o Moraes já cortou ele, ó. É para deixarmos bem claro que, se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão que foi dada num plenário por outro plenário. Quem assistiu o julgamento?
A revisão da revisão, esse foi o termo utilizado pelo Moraes. E aí realmente fica difícil você dar créditos a essa decisão do Barroso, do Zanin, do Flávio Dino, do Toffoli. Embora a ilegalidade tenha sido advertida no início da sessão, principalmente ao fato da nova opinião do plenário sobrepor o julgamento feito por outros membros do plenário, o que se sucede é que a maioria dos ministros ignoraram tal aspecto. O Zanin disse que o recurso extraordinário estava em aberto, mas em outro julgamento decidido por ele, ele criticou duramente que, olha as palavras do Zanin, entre aspas, os embargos de declaração não constituem meio processual para a rediscussão da matéria já decidida, em decorrência do inconformismo do embargante. Ah, meus amigos, aí quando a verdade é exposta na sua cara, aí fica difícil, né? Então, em contradição ao que já tinha opinado, Zanin responde a Moraes que não teria problema de apreciar o mérito em processo reunido tardiamente. E, em outro processo, de relatoria do ministro Barroso, ele criticou duramente. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E o artigo continua, mas eu vou trazer isso em um próximo vídeo, porque eu vou separar isso aqui para mostrar o que o Barroso já falou nos livros, nas decisões e no julgamento da revisão da vida toda. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que está sendo feito com o direito dos aposentados? Comenta aqui, porque olha só, pessoal. O Raimundo Ivan Rodrigues, queremos a revisão da vida toda já urgente. Por favor, senhores ministros, nós precisamos. Rômulo Padilha, todos nós aposentados, só temos que agradecer a vocês, os Medeiros e o senhor. Obrigado pela luta. Muito obrigado, senhor Rômulo Padilha. Inclusive, vem aí mais uma manifestação. Vamos parar a Avenida Paulista. Foi um prazer ter discursado para milhares de aposentados em cima de um caminhão. Rapaz do céu, eu subi lá, a hora que eu vi aquele tanto de aposentado, eu nem acreditei. E foi um prazer estar lá. E dia 26 de junho tem mais uma manifestação pacífica a favor do direito dos aposentados. Eu conto com a sua presença, Medeiros, liderando aí mais uma vez em São Paulo. Eu vejo muitos aposentados também comentando, né? Ô professor, mas tinha que ter em todas as capitais brasileiras. Eu concordo. Só que nós precisamos também de uma liderança em cada uma das capitais. Então, quem quiser liderar um movimento desse no dia 26 de junho, em suas respectivas capitais, entre em contato com o Medeiros aqui, né, para fazer essa articulação. Porque a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá certo? Então, dessa forma, pessoal, é que é possível sim, só que precisa do quê? De uma organização, porque senão vira bagunça. E o que a gente não precisa nesse momento é de mais bagunça no processo dos aposentados. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te conceda a graça da saúde para aproveitar esse dinheiro com a sua família. Coisas boas virão, o melhor ainda está por vir. Saúde e paz. Inscreva-se aqui, te vejo. Até a próxima.